felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Eu vou ler um versículo, os irmãos leiam outro em nome de Jesus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém. Que coisa linda, né? Todos juntos agora. Ficou legal. Aplauda ao Senhor, amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Porque Ele é o nosso pastor. E nós temos a felicidade, como está aqui como título, de termos o Senhor como nosso pastor. Eu vendo um pregador, e ele falou assim, eu vou ser ousado. A Bíblia fala que você não mentiu, nem tirar, nem acrescentar. Mas ele falou assim, eu seria ousado se eu escrevesse a Bíblia, eu falaria que o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Aqui está falando que nada, mas ele falou, na realidade, é Ele que não nos falta. O Senhor é quem está conosco em todos os momentos de nossas vidas, Ele não nos falta. Aqui está falando, nada nos faltará. E nós sabemos que o nosso pastor, que é o Senhor, o nosso Deus, Ele é um Deus que nos sonda, como diz Salmo 139, nos conhece. A palavra do Senhor diz que a palavra não saiu da nossa boca, Ele já sabe qual palavra que vamos falar. A palavra do Senhor diz que no ventre da nossa mãe, nem formados ainda estávamos, mas o Senhor, Ele já nos conhecia. Ele já nos conhece assim de uma forma tremenda e terrível. E aqui diz que Ele é o nosso pastor. E eu copiei algo muito interessante, eu vou ler para os irmãos. Um único rebanho pode ter apenas 10 ovelhas ou até centenas delas. Estou falando de rebanho mesmo, de um pastor que cuida de ovelhas, tá? Ou até centenas delas. Um bom pastor, ele conhece todas as ovelhas do rebanho. Aqui diz que Davi está usando uma metáfora, quando ele fala desse salmo, ele está fazendo uma metáfora do pastor para descrever Deus e do seu relacionamento entre Deus e nós, seus filhos. Um estudo feito, um censo, acho que é Bureau, nos Estados Unidos, diz que há pelo menos 7,8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. É um estudo que foi feito nos Estados Unidos, e esse estudo diz que existe esse tanto de gente no mundo inteiro, 7,08 bilhões de pessoas. Mas o nosso Deus, o nosso pastor, Ele conhece a todos. O Senhor, Ele me conhece, Ele te conhece. Ele sabe quem são esses 7 bilhões de pessoas, 7,8 bilhões de pessoas. Ele conhece cada uma delas e sabe o seu nome. Então, o Senhor, Ele não nos faltará. Nós somos seus servos, somos seus filhos. Como diz aqui, nós acabamos de ler. Então, nós vamos estar vendo aqui por que Ele é o nosso pastor. Aí eu vou botar aqui, primeiro porque Ele nos conhece. Ele é o nosso pastor porque Ele me conhece, Ele te conhece, como eu já citei. Salmo 139, não teria outro salmo mais, fosse mais explicativo do que Salmo 139, que Ele realmente nos conhece. Se você for lá ver, você vai ver quanto interessante é esse salmo, que diz tudo a nosso respeito, né? E o Senhor verdadeiramente, Ele conhece o meu levantar, conhece o meu caminhar, Ele conhece o meu deitar, Ele conhece o meu sim, o meu não, o meu agir, Ele me conhece por dentro, por fora. Então, Ele é o teu pastor,
porque Ele te conhece. E, irmãos, não teria dia melhor para falar desse pastor, que é o nosso Senhor, do que o dia de hoje. Ele nos conhece a tal ponto que Ele nos escolheu. Você sabe que você foi escolhido a dedo pelo Senhor para sair de fora desse mundo perdido? Ele te conhece tão grandemente que Ele te escolheu e falou assim, não, esse aí eu não quero, esse daí é meu. O Senhor, Ele tem ciúme de nós, Ele cuida de nós. E Ele nos tirou e nos escolheu a dedo desse mundo para estarmos na sua presença. Então, a primeira coisa, mesmo com 7 bilhões, 7,8 bilhões, Ele me conhece. Olha para o teu irmão e fala para ele, seu Deus te conhece. O teu Senhor, o teu pastor, Ele te conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe quando você está triste. Ele sabe quando você está alegre. Ele conhece as tuas necessidades, como nós vamos falar aqui. Então, Ele é o nosso pastor porque, primeiramente, Ele nos conhece. Segundo, eu coloquei aqui, Ele é o nosso pastor porque Ele é o nosso provedor. Ele provê. Louvado seja o nome do Senhor. Ele provê. No Salmo 23, no versículo 3a. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. A parte A diz que Ele refrigera a nossa alma. As ovelhas não podem expressar as suas necessidades. As ovelhas lá no pasto, elas não sabem falar. Elas não abrem a boca, não sabem falar, né? Mas o pastor que cuida das ovelhas, ele naturalmente ele tem um cuidado tão grande com as ovelhas que só de olhar, ele olha assim de longe e pensa assim, alguma coisa está acontecendo com aquela ovelha. Ele é o Deus que provê as nossas necessidades. A mesma coisa, irmãos, é o Pai Celestial. Ele é o nosso pastor e Ele provê. Ele te olha no meio dos 7 bilhões e Ele olha para você e fala assim, alguma coisa há de necessário na vida dessa pessoa, desse meu filho, dessa minha ovelha. As ovelhas lá no pasto, elas não sabem falar, elas não sabem se expressar. E o pastor, que é o pastor natural, ele conhece quanto mais o nosso Deus, quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele provê na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele te olha dos altos céus e vê, não, alguma coisa está acontecendo, só de olhar, e Ele já te conhece. Então, o pastor naturalmente conhece a necessidade de cada animal do seu rebanho. Não temos que fazer longas orações, você não precisa bater no peito, Senhor, eu preciso disso, gritar igual os fariseus. Você não tem essa necessidade. A palavra do Senhor diz em Mateus, capítulo 6, versículo 7 e 8. Bota para mim, por favor. Que Ele, antes de pedirmos, Ele conhece as nossas necessidades. Mateus. E quando orares, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios. Eu falei fariseus, mas aqui está falando gentios. Pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. O Senhor, você não precisa de muito falar. Ele te olha, Ele te contempla e Ele te vê. Ele conhece qual é exatamente a tua necessidade. Então, eu não ousaria, como disse aquele pastor, mudar um tio, uma vírgula. Mas eu também falaria, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Ele não me faltará, porque Ele supre, Ele provê, Ele supre as minhas necessidades. Irmãos, a palavra do Senhor fala assim, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se a gente for ver, olhar para dentro de nós mesmos, se a gente for ver toda a nossa trajetória, nós vamos ter um testemunho. Sabia que você tem um testemunho? A gente pensa assim, não, mas eu não tenho, eu não vi do tráfico.
Eu não vim das drogas, eu não vim da prostituição. Eu nunca fiz tantas coisas erradas. Eu vim para a igreja e pronto. Mas você tem um testemunho de provisão de Deus. Todos os dias o Senhor provê na sua vida. Desde o momento que você abre o olho, você está respirando, até dormindo, o Senhor, Ele provê. É testemunho para contar, porque o Senhor, você está gritando, está repetindo quais são as suas necessidades, porque Ele já conhece. Você entra e fala, Senhor, eu preciso disso. E às vezes você nem precisa. Quando você vê, o Senhor está lá, providenciando na sua vida. Primeiro, Ele providencia o ar que você respira. Ele providencia a misericórdia dEle, que são todos os dias e se renovam toda manhã sobre a minha e sobre a sua vida. Então, o nosso Deus, Ele é nosso pastor e Ele é um Deus que provê. Ele provê em todos os sentidos. Ele provê o alimento. Ah, mas sou eu que trabalho. Glória a Deus, mas quem abriu a porta para você? Será que foi realmente as suas forças, pelas suas forças? Irmãos, não. Tudo vem de Deus. Tudo é o Senhor que provê em nossas vidas. Então, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Ele é um Deus que provê. Louvado seja o nome do Senhor para nós. 3 ainda diz assim: Ele nos restaura. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ele nos restaura. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, Ele vem e restaura as nossas vidas. Em João, se eu não me engano, deixa eu ver se eu anotei. João 21, por favor. João 21, 15, 17. Nosso Deus, irmãos, Ele é tão amoroso, tão misericordioso e tão zeloso, que Ele restaura as nossas vidas. João 21 diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pode botar mais um, por favor? E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Nós vemos aqui a história de Pedro, louvado seja o nome do Senhor. Quando verdadeiramente nós nos arrependemos, ali Jesus estava questionando, mas nós vamos ver a história de Pedro pecando e negando Jesus. Já foi até pregado há pouco tempo sobre isso. Mas quando existe um verdadeiro arrependimento, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor, Ele restaura as nossas vidas. Depois nós vamos ver um Pedro arrependido, um Pedro restaurado, e ao ponto de ser um grande pregador e ganhador de almas. Então o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, porque Ele também restaura as nossas vidas, ainda que sejamos, não importa o pecado. Irmãos, vocês não têm noção do que Deus Ele é capaz de fazer, de perdoar, a capacidade de perdão do nosso Deus. Ele é um Deus que restaura vidas. Ele pega o homem do montura, Ele tira do lamaçal do pecado e nos restaura. Nosso pastor. Se a gente for contar história, muitos aqui têm história para contar também. Tem testemunhos, como eu falei, de não roubei, não matei, não prostituí, mas existem também muitas histórias. E que o Senhor, Ele foi lá e tirou com mãos fortes e restaurou. O Senhor é nosso pastor e Ele não nos faltará. Ele não nos falta, Ele nos restaura. Ele é um Deus de restauração.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele também nos guia. O bom pastor sabe exatamente onde estão os melhores campos de alimentação. O pastor, ele vai guiando as ovelhas. Tem pasto ali, ele vai lá e leva. Tem pasto lá, ele pega aquelas ovelhas, conduz as ovelhas e vai guiando as ovelhas. Os melhores campos de alimentação e guia as suas ovelhas para esses lugares. Ele nos guia pelas veredas da justiça para a glória do seu nome. Irmãos, tudo que nós fazemos é para a glória do nome do Senhor. Então, Ele está sempre nos guardando e nos mostrando qual o caminho que devemos trilhar. Ele é o nosso pastor e Ele nos guia, Ele nos dá direção. Quantas vezes o Senhor ele já falou contigo dessa forma, filho, não vai por aí, não toma essa decisão, não faz desse jeito, olha, eu estou te mostrando. Quantas vezes você vê a mão de Deus te guiando e te mostrando? Porque Ele nos guia. O Senhor é nosso pastor e Ele nos guia, Ele nos direciona. Nós não somos ovelhas perdidas, nós não somos ovelhas desgarradas, porque nós temos um pastor que todos os dias, nós passamos esse ano inteiro sendo guiados e direcionados pela mão do Senhor. Muitas das vezes nós somos, sim, teimosos, desobedecemos, queremos tomar rumo fora da direção de Deus, fora da decisão de Deus. Queremos fazer coisas que nós achamos, eu orei, mas às vezes a gente ora, mas Deus não responde. Às vezes a gente só ora. Você orou? Orei, mas Deus respondeu? Às vezes não. E tomamos decisões, mas quando nós temos esse respeito pelo nosso pastor, nós somos guiados por ele. Então seja uma ovelha guiada pelo Espírito Santo. Seja guiado por esse Deus. O Senhor é nosso pastor e não nos faltará direção. Em todo momento Ele vai nos guiar e vai nos dar direção. Basta que sejamos obedientes à voz do Senhor, que sejamos obedientes ao Espírito Santo, que é Ele que está sempre nos mostrando, nos direcionando. O Senhor é nosso pastor, não vai te faltar direção. Olha para o teu irmão e fala, o Senhor é quem te guia. Ele que te dá um rumo. É Ele quem te dá um norte. Louvado seja o nome do Senhor. Me lembra, mais uma vez, acho que Pedro que estava pescando. E pescou a noite inteira, né? É o que diz a palavra. E não pescou nada. Mas quem chegou para dar a direção? Quantas vezes a gente está fazendo alguma coisa fora da direção de Deus e estamos ali jogando a rede, mas o Senhor não direcionou. E nos cansamos, porque imagina uma noite inteira você jogar a rede, puxa a rede. Quem já pescou aqui sabe como é difícil jogar aquela... tem até um jeito que joga, tem que fazer assim, a rede vai, espalha toda, né? E depois puxar aquilo, porque ela tem peso também, puxar aquilo tudo e não vir um peixe fora da direção. E a palavra do Senhor fala que Jesus chegou e falou assim, olha, joga para o outro lado, joga para a direita, vamos falar de esquerda, não, joga para a direita, joga para a direita. E Pedro foi lá e jogou, segundo a palavra, segundo a direção, porque é Deus quem nos guia. Então, se você for tomar decisões, espere a resposta. Peça ao Senhor, Senhor, me guia, me dá uma luz, me dá um norte, me dá uma direção. Não tome direção sem que o Senhor, o teu pastor, ele fale contigo. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, então também não vai faltar a direção do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor é quem te guia, irmãos. Você, como ovelha, você deve ser guiado pelo teu pastor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos protege. O Senhor é nosso pastor e também não vai faltar proteção sobre as nossas vidas. Muitas vezes o pastor passa com suas ovelhas em penhascos,
Se vocês forem ver filme, desenho, o pastor conduzindo as ovelhas e passa lá por aqueles penhascozinhos, e um passo fora é ladeira abaixo. Alguém já viu um filme, um desenho desse jeito? Desenhozinho de criança, de pastor conduzindo. Se der um passo fora, irmãos, cai naquela ribanceira, já era, acabou. E o Senhor, Ele vai guiando. Então, não significa que você não vá passar por certos momentos de dificuldade. Que você não vai ter momentos, mesmo com o Senhor sendo seu pastor, que você não vai passar por alguns momentos que você vai olhar e vai ver o perigo. Que você vai olhar e vai ver, poxa, mais um pouco eu caio. Mais um pouco eu dou uma derrapada. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, ele assim, muitas vezes o pastor ele passa com suas ovelhas nos penhascos, pontiagudos, além do risco de um pé escorregadio, às vezes esse lugar é habitado por animais. Irmãos, quantas vezes o pastor ele passa com suas ovelhas, mas pode ter um urso no meio do caminho, pode ter um leão no meio do caminho, como o salmista Davi próprio falava, que ele matou um leão, uma ursa. Pode existir perigos no caminho. Aqui nós estamos vendo, podem ter animais, podem ter predadores, porque as ovelhas, elas não sabem se defender. As ovelhas, elas são animais que não têm assim, não atacam, elas só se encolhem e necessitam de alguém para poder estar conduzindo e estar guardando elas. E isso vem o pastor fazer o seu papel. E o nosso Deus, ele nos protege, ele nos guia, ele nos guarda. Ele nos guarda dos predadores. Ah, mas o Senhor está me guardando de um leão, de um urso? Sim, os demônios que muitas vezes tentam te atacar. O Senhor, ele é o nosso pastor e ele nos protege. Ele nos dá proteção, sim. Ele nos protege muitas das vezes de cairmos em tentação quando somos guiados pelo Espírito de Deus. Quando somos obedientes a esse pastor. Não caímos nas tentações do diabo, nas ciladas do inimigo. E nos protege dos predadores, que são os demônios e seus anjos, que muitas e muitas vezes se levantam. As tentações que se levantam contra as nossas vidas. As acusações que se levantam contra as nossas vidas. As afrontas que se levantam contra as nossas vidas. Então, o nosso pastor, ele nos protege sim. Então, o Senhor é o meu pastor e não me faltará proteção da parte dele. Quando somos guiados por ele, quando temos o Espírito Santo, ele nos protege. Você é protegido por um pastor que não tem para ninguém. Esse luta por você com todas as forças. Se Davi, que era homem, para proteger as suas ovelhas, que ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele ficava lá dias e dias cuidando das ovelhas do seu pai. Ele lutou contra uma ursa e matou. Ele lutou contra um leão. Imagina um homem lutando contra um leão. Como homem, ele conseguiu. Imagina o nosso Deus, que é o leão da tribo de Judá. Ai daquele que enfrentar, que entrar no caminho dos seus filhos, das suas ovelhas, que somos nós. Então o Senhor é o meu pastor e não me faltará a proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele nos conforta. O Senhor é o nosso pastor e ele nos conforta. Desculpa a voz, tá, irmão? Eu sei que minha voz está horrível. Aqui no versículo 23, no versículo 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Acho que eu errei aqui um pouquinho. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado, a parte B. A tua vara e teu cajado me consolam. O Senhor, ele é um Deus que nos conforta, que nos consola, que cuida de nós.
Aqui, quando fala da vara, além de ser um símbolo de autoridade, a vara, ela também serve para combater os animais. Então, ele é um Deus que conforta os seus filhos e ele combate os animais que procuram atacar as suas ovelhas. Quando fala do cajado, ele serve também para pegar as ovelhas fujonas pelas pernas. Muitos já ouviram falar aqui sobre os pastores que quebram as pernas das ovelhas, colocam nas costas, porque tem ovelha que é fujona, que é desobediente, que quer se perder no pasto. Então, o pastor, ele vai lá, quebra, né, bate na perna da ovelha e bota ela aqui, e ele começa a falar com as outras ovelhas, conduzir as outras ovelhas, e a ovelha aqui, ela vai ouvindo a voz do seu pastor, e vai conhecendo a voz do seu pastor. Então, aqui está falando que o cajado ele serve para pegar as ovelhas fujonas pela perna ou pelo pescoço e adicioná-la de volta ao rebanho. O cajado também é usado para examinar as ovelhas. Com o cajado ele levanta o pelo dos animais, se tem ferida, vê se tem se algum bicho mordeu, sim, alguma ferida. Então, ele é um Deus que nos conforta, que cuida e que zela de nós, por nós. A vara também, ela serve para contar as ovelhas, né? Ele bota ali e as ovelhas vão passando, vamos supor, aqui é um cercado, e o pastor está ali com a vara e as ovelhas vão passando por debaixo do seu cajado e ele vai contando. Louvado seja o nome do Senhor. Vai passando cada uma e ele vai contando. Se porventura tem a música das 100 ovelhas, né? Que todo mundo conhece, eram 100 ovelhas, diz que as 99 deixou no aprisco. Mas é a verdade. O pastor, ele vai contando as suas ovelhas vão passando, ele vai contando. Se porventura passou todas e ele vê que está faltando, ele deixa as suas ovelhas ali com alguém, um servo, um responsável, e ele vai buscar. O nosso Deus é um Deus que a todo momento, ele está com seus olhos voltados. E quando você, porventura, nós, suas ovelhas, nós, seus servos, suas ovelhas, quando porventura nos desgarramos, o Senhor ele vai com a sua mão forte, com o seu cajado. E muitas vezes ele vai através de um irmão, através dos próprios pastores, ele vai com o seu cajado através de um irmão e recupera a sua ovelha. Então o Senhor ele não quer que você se perca. Ele está o tempo todo com o seu cajado, com a sua vara, mesmo que você pense, é para me bater, não, é para cuidar de você. Às vezes ele vai lá com o cajado, está cavucando, você está pensando, está maltratando a ovelha, não. Ele está levantando o seu pelo, a sua pele, para poder ver se tem algum defeito, algum problema. Então é um Deus que nos conforta e que cuida de nós a todos os momentos das suas vidas. E quando nos perdemos, ele vai atrás de nós. Quantas vezes fomos ovelhas perdidas? Quantas vezes a gente já pensou assim, não, eu não quero mais nada, e começa a abandonar tudo, e o Senhor vai lá com o seu braço forte, ou com o seu cajado, e nos recupera. Então, cajado, irmãos, não é para bater. Cajado é para zelar. Se porventura você pensa assim, poxa, mas o cajado hoje desceu forte, é porque está zelando. Ele está te confortando. Ele está ali cuidando da sua vida. Se ele está te puxando com força, porque às vezes nós somos rebeldes, então ele vem com mão forte, com o seu cajado ou com a sua vara, porque ele está zelando por sua vida. Quantas vezes nós pensamos, mas essa palavra foi muito dura. Que palavra dura? Não hoje, mas muitas e muitas vezes a gente pensa, poxa, podiam ter pego mais leve. Mas será que não era a necessidade que existia para a sua vida naquele momento? Muitas e muitas vezes a gente pensa que aquilo ali é para machucar, mas não é. Aquilo ali é para cuidar.
Eu sempre, toda vez que eu prego, eu falo isso. Que eu ouvi uma mensagem que a melhor mensagem, a melhor pregação não é aquela que a gente sai rindo. A melhor pregação é aquela que a gente sai chorando. É aquela que a gente sai envergonhado. A gente pensa assim, poxa, não precisava ouvir isso. Mas é porque é um amor, é um zelo da parte de Deus pela sua vida. É quando Deus ele vai lá e usa alguém e desce o cajado, porque a gente vê também, metaforicamente falando, né, o cajado, a vara, simboliza a palavra de Deus. E às vezes é necessário ouvir um cajado mesmo, uma palavra forte, porque senão a gente se perde, senão a gente acaba fazendo um monte de besteira, vira aquelas ovelhinhas saltitantes e sair pulando por aí. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele zela através da sua palavra, ele tem cuidado de nós, irmãos. Então não murmure se porventura você, muitas vezes ou alguma vez você ouviu uma palavra de que você tem que tomar posição, que você tem que tomar vergonha na tua face santa, que você tem que tomar mesmo jeito, um rumo na tua vida como servo do Senhor. Não saia murmurando, ainda que você saia triste, mas que você saia pensativo. O Senhor é o nosso pastor e não vai nos faltar o conforto da parte dele, mas o cuidado dele com a sua palavra também para as nossas vidas. Ainda que seja dura, louvado seja o nome do Senhor. O cajado e a vara é para isso. É para cuidar das suas ovelhas. Não é para bater, não é para espancar. Nenhum pastor vai querer espancar as suas ovelhas, mas ele cuida. E se precisar quebrar a perna e falar assim, fica aqui do meu lado, aí não vou nem olhar aqui, porque senão eu falei que ia quebrar a perna dele, mas deixa para lá. Já me perdoando já. Amém. Ele nos exalta. Esse versículo ele descreve a fidelidade do Senhor a seus filhos, mesmo em tempos de grandes tempestades. Aqui diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos anos. O Senhor, ele nos exalta, ele cuida. Habitaremos na casa do Senhor por longos anos. O Senhor é um Deus que quer exaltar a sua igreja. O Senhor é um Deus que tem preparado. Irmãos, vocês não têm noção do que está sendo preparado para nós. Hoje nós estamos aqui no dia 25 de dezembro. Alguém falou assim, a Gabriela até cirou. Falou, está pensando o quê? Poxa, mas dia 25 e vocês vão para a igreja. Aí Gabriela queria que a gente fosse para um bar. Crente vai para a igreja. Você nunca ouviu que dia 25 que domingo é dia de ir para a igreja, e 25 é aniversário, a gente comemora o aniversário de Jesus. Qual outro lugar nós estaríamos, irmãos? Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Não estou falando de quem não está, cada um sabe de si. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que vocês escolheram o melhor lugar para estar. O melhor lugar para se comemorar, que é estar na casa do Senhor. O pastor Cidinho até falou, é repartição que fecha o feriado? Não foi, pastor? Não é repartição que a gente tem que fechar, igual o Felipe é funcionário, né, público, fechou, né? A repartição está fechada, está de férias. Graças a Deus, está de férias. Mas a igreja não é, irmãos. E hoje é domingo. Graças a Deus. Hoje é domingo, é dia de nós estarmos aqui. E, irmãos, existe uma exaltação preparada para a tua vida. Eu não estou julgando quem não veio. Eu sabia que certamente algumas pessoas não poderiam estar, e não estou julgando essas pessoas. Mas existe exaltação. Aqui diz que certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. O Senhor, ele tem exaltação para nós. Ele tem algo reservado. Irmãos, a gente está brigando por muitas coisas aqui na terra. A gente, não é pecado você querer uma casa, querer um carro, você querer algo melhor, você almejar
uma faculdade, um casamento, de você ter filhos, nada disso é pecado, porque a palavra do Senhor diz que nós comeríamos e viveríamos o melhor nessa terra, comeríamos o melhor dessa terra. Exaltação na terra, mas o que o Senhor ele tem preparado para nós, eu vou ler de novo. Diz assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, o Senhor ele tem preparado uma casa celestial para as nossas vidas. Existe exaltação dos altos céus para nós aqui, sim, mas existe uma exaltação sendo preparada para aqueles que têm o Senhor como seu pastor, e Ele não te faltará. Ele não vai faltar na tua vida, nada te faltará, como diz a palavra. O Senhor é o teu pastor e Ele vai estar contigo em todos os momentos da tua vida. Seja fiel, siga a Ele, não murmure, siga na casa do Senhor, siga sendo fiel na casa do Senhor. Hoje é o último culto desse ano. Nós enfrentamos uns momentos aí até de cenário político, onde nos entristecemos e talvez passemos por algumas coisas que vai nos entristecer. Mas saiba de uma coisa, Deus, Ele é fiel na tua vida. E independente do que possa vir a acontecer, o Senhor, Ele tem coisas maravilhosas reservadas para aqueles que são fiéis a Ele. Então, o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero te convidar a dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Pastor Cidinho. Aleluia. Chama o pastor aí. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos tem o Senhor como pastor? Amém. Deus continue abençoando a pastora Cláudia, essa palavra poderosa. Quantas vezes o pastor não é compreendido? Foi falado tantos detalhes aqui nessa noite através dessa mensagem. Sobre o cajado, sobre a vara. Com certeza nunca sairá desse altar algo direcionado à igreja para prejudicar, para minar a tua fé. Pelo contrário, cuidado, o amor de Deus. Às vezes a palavra realmente é dura, mas como a pastora falou, ela é necessária. Às vezes a cajadada, às vezes é necessário quebrar a perna de algumas ovelhas. Mas o pastor também é aquele que vem com bálsamo para curar as feridas. Mas em tudo, entenda que Deus, Ele quer que você seja obediente à voz dEle. Existe uma promessa que Ele faz aqui, e o salmista ele diz: deitar-me eis em verdes pastos. Quando você não ouve a voz do pastor, você pode ir por caminhos áridos. Não em verdes pastos, não em campos verdejantes, onde você se alimenta de uma boa palavra. Mas quando você não ouve a voz do pastor, é muito arriscado, porque você pode ir por caminhos, ir para alguns pastos, onde a grama para a ovelha, em nome de Jesus, não me interprete mal, tá? A grama, o alimento é saudável, mas às vezes você pode estar comendo de um alimento que vai te fazer mal. Então entenda isso. Deus, Ele é o seu pastor e nada irá te faltar. Amém? Aplauda mais uma vez o nome do Senhor.
gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero estar orando pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, só fazendo uma correção